Quando eles chegam naquele momento ali de entrar em Canaã e de começarem a fazer os sacrifícios, era tudo muito primitivo, era muito parecido com o que faziam os outros povos em Então, volta. mas por que que era permitido isso? Por que que era incentivado o sacrifício sangue? Por quê? Aquilo ali tinha a ver só com uma questão. Quando, na leitura, e é uma coerência bíblica, Tá. a gente não pode nem dizer que é uma coerência histórica, porque uma coisa é a narrativa bíblica, especialmente quando ela é uma narrativa mítica, Ah, tá. como Gênesis 1, Isso era 2 uma outra coisa que eu ia e perguntar. 3. É. São narrativas absolutamente míticas, simbólicas, São arquetípicas. simbólicas, Adão e É Eva, a claro expulsão que do tinha um paraíso. monte já de homem para lá, mulher para Ah, cá, tá. e tudo. Não teve um cara e uma mulher. Adão e Eva são dois grandes arquétipos. Entendi. E gente primitiva morando, comendo fruta na floresta, tinham acabado de descer das árvores, Caçando. estavam ali. Pois bem, e aí quando eles tiveram aquela história da desobediência, de Do quererem se fruto. tornar como Deus, aquela Árvore do síndrome conhecimento, de né? Elon Musk, a gente tem É. que ir para as estrelas, aquele, eu É, quero ser Deus. é. Aí, pois bem, e eles disseram, não faça isso porque isso vai acabar matando vocês. Inteligência limitada. É. Se não é ilimitado, vocês acabam chegando num estágio autodestrutivo. Então tomem Cara. cuidado e tal. Mas eles resolveram dar o passo além. Aí se sentiram culpados. A primeira coisa que surge é vergonha, culpa, coisa que É. eles não conheciam. E não conheciam por quê? Eles não conheciam porque eles não tinham dado esse passo na direção da autopercepção. Essa é uma queda para cima, Como assim? psicologicamente falando. Porque antes eles eram pessoas que sabiam de si, mas eles não conheciam a interioridade, o potencial de interioridade, o potencial de predatoriedade que surgiu. Porque quando você diz eu quero ser como Deus, você quer ser alfa absoluto. Aí você vira predador. Aí o próximo já não é mais uma referência intocável, você pode guerrear, matar. A mulher já não é mais uma figura a ser reverenciada, santificada, mãe dos meus filhos, mulher do meu amor. Não, ela pode ser comida, traçada aos montes, e você pode largar filho por aí e ir embora, porque você é o Ah, predador, cara. Se a ideia de querer ficar e ser como Deus tira todos os limites é o éticos, ego, é o ego, tira todas as noções de Eu tenho limitação eu tenho saudável. sensação de tudo que eu posso fazer Você e o que faz. me limita, o que me limitava era Deus. Uhum. Eu tiro Deus dessa equação, eu posso fazer tudo, eu posso Você é dominar, absoluto. eu posso subjugar É. e é nesse ponto que o homem começa a se expandir, entrar em Aí guerra. nasce a culpa. É, Porque como ele não era assim, e agora ele olha para dentro de si, enxerga esse potencial, porque antes ele não fazia tudo que ele podia. Porque, embora ele soubesse que pudesse, ele sabia que todas as coisas eram lícitas, mas nem todas convinham. é, Agora não. Tudo que ele pode fazer, ele faz. E exatamente. aí não tem mais limite. Ele vira o predador alfa universal. E aí vem a ambivalência no coração. Quem ele foi já não é mais. E a angústia culposa, aí a nudez aparece como uma coisa não que é natural, procriativa, para prazer, para delícia, para tudo isso. Já começa a história de eu posso mais do que uma só. Sim. Já começa tudo isso no coração deles a se alinhar com culpa e vergonha. Aí, conclusão, eles se cobriram com aquelas famosas folhas de figueira É. para cobrir a nudez. Aí eles vão ao encontro de Deus e tudo isso é uma grande metaforia. E aí Deus pergunta, Adão, Adão, onde estás? Como se Deus não estivesse vendo Adão, né? É. Aí Adão diz, não, eu tive medo, porque quem te fez saber sobre medo? Não, eu tive vergonha. Vergonha de quê? Eu estava nu e me cobri. Quem te fez saber que tu estavas nu? É uma Aí, metáfora. aí ele disse, não, eu vi a minha nudez e me cobri.
Aí Deus então cobre, outra vez é metáfora, Adão e Eva com peles de animais. Para cobrir alguém com pele de animal, sangue tem que ser derramado. Claro, claro. E aí começa a simbolização e a arquetipia redentiva, de que a culpa é redimida pelo sacrifício do inocente. Não basta nem o teu. Se você morre pela tua própria culpa, você só morreu justamente pela sua culpa. É. Agora, quando um inocente dá a vida e diz, não, deixa eu morrer por ele, aí você é justificado pela justiça do outro. Mas não... Aí surgem aqueles cristos libertadores, todo mundo matavam o Cristo, acabava o movimento. Entendi. Foram vários. Então, várias ameaças de vinda de Cristo. Esse é o Cristo. Estava se esperando. Porque eles criam que quando o Cristo viesse, ele seria um soberano, um rei soberano com poderes sobrenaturais que extinguiria todos os inimigos ao redor. E ficavam esperando essa figura guerreira. Eles construíram, não estava escrito que seria assim. Foi uma sistematização dos sábios ou dos rabinos judeus que fizeram essa sistematização. Foi uma montagem. É por isso que até hoje não creem em Jesus como... o sacrifício, como aquele que veio para sofrer, para morrer, que é o Cristo, o Cordeiro, o servo sofredor, de Isaías 53, e o livro do profeta Isaías, quase todo ele, é sobre esse servo que sofre pelos pecados humanos. Então eles não queriam, isso não era conveniente, eles queriam tirar os romanos de cima deles e declararem supremacia absoluta pelos séculos dos séculos. Chega de tanto cativeiro. E apesar de Isaías e outros profetas falarem sobre como seria essa pessoa, eles continuam crendo. Eles queriam crer nesse guerreiro. Olha, na realidade, eles queriam crer, como na maioria das vezes tem a ver com querer crer. Que a gente também quer uma coisa que... Aí eu vejo o tempo todo, eu pego e provo pro cara, tudo. Aí ele chega e diz, olha, por essa linha de raciocínio que é inquestionável, você tem razão, mas eu prefiro crer do meu jeito. Tem nada a ver com lógica, com... sinais... E nem tampouco com a sabedoria do processo, com a demonstração histórica, arqueológica, isso. Não tem nada a ver com isso, é escolha. Mas por que Jesus se coloca como cordeiro, fazendo essa analogia com o sacrifício do Antigo Testamento e tudo mais? Sendo que ele era uma quebra, né? Ele era quebra, mas esse cordeiro está presente na linguagem bíblica, designadamente como tendo existido desde antes do Big Bang, desde antes da fundação do mundo. Claro que não era um cordeiro, não era nada disso, é um símbolo. Ou seja, o que se está dizendo quando Paulo fala isso, quando João fala isso no Apocalipse, quando Pedro fala isso, que ele o João Batista disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira. E o tempo verbal que ele usa é tirou, tira e tirará. É quem tira sempre, quem arranca o pecado do mundo. Para sempre. Para sempre. Não que ninguém esteja pecando, mas quem crê que ele tira, se pacifica. E todo aquele que se pacifica começa a entrar num estilo de vida infinitamente menos atormentado pela ambivalência humana. E eu sei disso porque eu experimento isso. Eu não sou um teórico disso. Eu sou um prático disso. A minha vida inteira. Eu estou te falando o que é vida em mim. Então, o Novo Testamento diz isso. Diz que era um processo. Diz que teve os seus dias. Mas olha as palavras que Paulo usa. Paulo diz que entrou em estado de esclerosamento. A lei de Moisés entrou em estado de esclerosamento. O autor da carta aos Hebreus diz que caiu em caducidade, caducou, entrou em estado alzheimico, não sabe mais concatenar nada com o mundo real e atual. Aí tem um monte de expressões assim. No entanto, João, Pedro, Paulo e João Batista,
que aludem ao Cordeiro, porque Jesus nunca falou, eu sou o Cordeiro. Ah, ele nunca Não. falou? Ele só viveu como um cordeiro, Ah, eu achei que ensinando a viver como cordeiro. Sei. E foi à cruz como cordeiro, sem abrir a sua boca, cumprindo a profecia de Isaías 53. Aí, pois bem, eles dizem que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação do mundo, o que quebra um paradigma do cristianismo. O que quer dizer isso? Pois é. Quebra um paradigma do cristianismo constantiniano, dos credos, dos concílios para escreverem teologias que eu chamo de anatomias divinas. Os caras tentaram destroçar Deus, remontá-lo, frankensteinianizaram Deus nesses concílios. Mas esses apóstolos disseram, ele foi imolado antes da fundação do mundo. O que isso significa? O cristianismo desenvolveu a teologia de que Deus criou, aí deu tudo errado, aí ele enviou Jesus. Ele tentou consertar. Ele consertar com o dilúvio, com veio outras... consertando, não dava certo, sempre estragava de novo. Aí vai. A última cartada foi Jesus. Jesus, E aí joga a última cartada lá, de modo que Jesus é a redenção, acontece para salvar a criação. Esses apóstolos de Jesus, tudo gente da Galileia, com exceção de Paulo, que estudou das melhores universidades, todos eles entenderam que o Cordeiro real, esse que é Deus em Deus, de Deus, um com Deus, como Jesus disse, eu e o Pai somos um, esse que é mistério puro, que nem existe. Eu costumo dizer que Deus não existe. Como assim? Você existe. Sim. Você é fotografável, mensurável, estudável, debulhável, você é tudo. Para partir de ti e de mim para o Big Bang existe. A gente já consegue chegar hoje à ervilha primal de adensamento de energia, massa, tudo isso. Mas uma ervilha primal que adense os universos todos em si mesmo já é um negócio absurdo, incompreensível. Incompreensível mesmo. Agora, isso existe. Porque só existe o que é detectável. O que não é detectável, o que não é estudável, o que não é verificável, o que não é manifesto mensurável, como repetição constatável, não existe. Ah, entendi. E Deus, por definição, é o inexistente. Deus é o eterno e incriado. Onde é que, em cabeça de quem que isso existe, em que laboratório isso cabe? Essa matéria, teologia, devia ser muito mais uma antropologia da história da fé do que teologia, que é Deus, a lógica sobre Deus, ou a lógica de Deus, ou o estudo de Deus. Estudo de Deus é uma balela. Eu só consigo saber um pouco quem é Deus em Cristo Jesus. Aí eu sei o caráter de Deus, eu sei como o homem deve ser, sei quem Deus é e como o homem deve ser. Em Cristo aprendo isso tudo. Mas antes de haver criação, o que os apóstolos estão dizendo é uma coisa transmetafísica, então, cara. Como ele foi imolado antes da criação? Pois é, ele se ofereceu. Quando Paulo diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, está falando de Cristo Jesus, antes a si mesmo se esvaziou. E esse ato de se esvaziar de Deus é a criação toda. É ele tirando pedaços dele. Ele explodiu Deus. É o Big Bang. Ou o que quer que venham a ser os outros Big Bangs nos multiversos que existem por aí, em camadas dimensionais variadas. Tudo são partículas de Deus. Tudo. E ele mesmo é quem ele sempre foi, espírito e verdade.